Seja muito bem-vindo a mais um Bíblia, papel e caneta. Todo domingo às 23 horas nós temos entrado pelo meu Instagram para estar liberando uma palavra profunda para o seu coração. E já vou te avisando que a palavra de hoje vai incendiar a sua alma. Então prepara o teu espírito, já compartilha esse vídeo com alguém, manda para um amigo, para um colega, clica nesse aviãozinho do Instagram, manda para geral, porque Deus já fala muito com a gente e a sua semana vai começar de uma forma espetacular. Você que está assistindo agora do YouTube, já chega dando like no vídeo, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para você não perder as notificações. Bom, o texto que está no meu coração para hoje é 1 Samuel, capítulo 4. 1 Samuel, capítulo de número 4. Nós vamos ler alguns versículos que é de importante para a compreensão da história. E veio a palavra de Samuel a todo Israel, e Israel saiu ao encontro à peleja aos filisteus, se acamparam junto a Ebenezer, e os filisteus acamparam junto a Feca. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair ao encontro de Israel, ao encontro a Israel. Estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram da batalha no campo uns 4.000 homens. E tornando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca do concerto do Senhor, e venha no meio de nós, para que nos livre da mão de nossos inimigos. Enviou, pois, o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca do concerto do Senhor dos exércitos, que habita entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca do concerto de Deus. É importante vocês terem o conhecimento desses 2 personagens, tá? Porque eles são de grande relevância para o que vai acontecer nesse contexto. E sucedeu que, vindo a arca do concerto do Senhor ao arraial, todo Israel jubilou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. Os filisteus, ouvindo a voz do júbilo, disseram: que voz tão grande de júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Pelo que os filisteus se atemorizaram, porque diziam: Deus veio ao arraial, e diziam mais: ai de nós, que tal nunca jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará da mão desses grandiosos deuses? Esses são os deuses que feriram aos egípcios com todas as pragas juntos ao deserto. Então os filisteus estão falando de uma informação que eles tinham dos egípcios que foram engolidos pelo Mar Vermelho, dos egípcios que que receberam as pragas na época de Moisés. A fama dos hebreus correram tanto, né, que os filisteus sabiam dessa história. Não só eles, outros povos também. Então pelejaram os filisteus a Israel, e foi ferido, e fugiram cada um para a sua tenda. E foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens de pé. Olha que comparação interessante. No primeiro confronto caiu 4.000 homens. No segundo confronto caíram 30.000 homens. Versículo 16. E disse aquele homem a Eli: eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse: que coisa sucedeu, meu filho? Versículo 18. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, da banda da porta, quebrou o pescoço, morreu, porquanto o homem era velho, pesado, e tinha julgado Israel 40 anos. Capítulo 5, verso 3.
Levantando-se, porém, de madrugada os de Asdod, no dia seguinte, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor, e tomaram a Dagom e tornaram a pô-lo no seu lugar. Levantando-se de madrugada, no dia seguinte pela manhã, eis que Dagom jazia caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor, e a cabeça de Dagom e ambas as palmas das suas mãos cortadas sobre o limiar, somente o tronco ficou a Dagom. Ok? Eu li aqui 1 Samuel, o capítulo 4, alguns versículos, e o capítulo 5, alguns versículos. Vamos só entender o que está acontecendo aqui. Há um confronto entre filisteus e israelitas. Nesse confronto, os filisteus vão vencer a primeira batalha, de modo que 4.000 homens israelitas serão feridos. Quando eles perdem esse primeiro confronto, alguns chegam à conclusão que se levassem a arca do concerto para dentro do arraial, eles venceriam a guerra contra os filisteus. E é isso que vai acontecer. Eles têm a ideia de tirar a arca de Siló e trazer para dentro do arraial onde eles estão em combate. E quem ficou com a arca eram os 2 filhos de Eli. Quem é Eli? O sacerdote. Ofni e Finéias estavam ali com a arca do concerto de Deus. Então, esses 2 homens, eles faziam parte da batalha e estavam segurando a arca de frente para esse confronto de guerra. Ofni e Finéias. Contudo, você precisa lembrar da profecia, porque Samuel havia tido uma visão que a mão do Senhor viria sobre o sacerdote Eli. Pelo fato de Eli não ter corrigido os seus filhos, não ter exortado os seus filhos, a mão de Deus viria sobre os filhos do sacerdote Eli. Quem é Ofni e Finéias? Eram 2 homens que se prostituíam na frente do templo. Quem é Ofni e Finéias? Eram 2 homens que comiam da gordura dos animais que eram específicas para sacrifício ao Deus de Israel. Então esses homens aqui não tinham nenhum pingo de temor. Eram 2 homens que não seguem um bom exemplo. Não tem temor e não tem condições de levarem a arca do Senhor. Só que o povo de Israel coloca esses 2 homens sem compromisso com Deus para segurar a arca e está de frente para o confronto. Quando a arca chega no arraial, há um grande júbilo no meio do povo. A alegria. Por que Israel faz barulho? Porque aqui eles acham que pelo fato de ter a arca no campo de batalha, que eles vão vencer o confronto contra os filisteus. E até os filisteus também pensavam que perderiam essa batalha porque a arca estava no meio deles. E eles ouviram falar do passado dos hebreus, que Deus dera livramento sobre o Egito, sobre as pragas que mandou para o Egito, sobre o mar que se fechou sobre a vida dos egípcios. A notícia corria. Mas como é que está a conduta do povo de Israel aqui? Um povo idólatra, prostituto, quebrando princípios, fora do propósito. Você tira pela vida dos sacerdotes, dos filhos de sacerdote, Ofni e Finéias, que se prostituíam na frente do templo. O que tinha dentro da arca do concerto? O vaso de ouro que continha o maná, os 10 mandamentos e a vara de Arão que havia florescido no deserto, que eram sinais da manifestação de Deus dentro do povo de Israel. E a arca do concerto, ela simbolizava a presença de Deus. É por isso que o povo de Israel faz um grande júbilo quando a arca chega
dentro do arraial, porque eles acreditam que a arca estando no meio deles, que a presença de Deus também estará ali, e eles vencerão esse confronto. E acontece aqui o surpreendente. O que acontece aqui um fator surpresa. Mesmo com a arca do concerto dentro da batalha, vão morrer 30 mil homens. Os filisteus saem em confronto contra o povo de Israel, e o estrago vai ser tão grande que a Bíblia faz questão de dizer que 30 mil homens de pé caíram. Primeiro confronto, 4 mil. Segundo confronto, 30 mil. Além disso, os filisteus pegaram a arca e roubaram. Levaram para o templo de Dagon. Um homem fugiu da história da tribo de Benjamim e foi falar com o sacerdote Eli o que havia acontecido. Ele chega diante de Eli e fala: olha, seus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram. E a arca do Senhor, a arca de Deus, foi roubada. E o texto diz que ele, fazendo menção da arca, contando para o sacerdote Eli que a arca foi roubada, ele caiu da cadeira para trás, quebrou o pescoço e morreu. A arca foi roubada pelos filisteus, colocada no templo de Dagon. E o texto diz que, quando foi de madrugada, Dagon estava prostrado de frente à arca do Senhor. Dagon era uma estátua, um dos principais deuses adorados pelos filisteus, que era metade homem e metade peixe. Colocaram a arca do Senhor no templo de Dagon, e de madrugada essa estátua cai e fica com seu rosto no chão, prostrada diante da arca do Senhor. Os filisteus se levantam de madrugada, percebem que ela estava prostrada e levantam novamente a estátua. Porém, de novo de madrugada, Dagon cai de frente para a arca. Só que dessa vez sem cabeça e sem mãos. Os filisteus vão ficar aterrorizados, a gente já conhece a história. Deus vai agravar mais ainda a sua ira, manda uma enfermidade para eles, né? Que na linguagem da minha Bíblia chama de hemorroides, fere com hemorroidas. A gente sabe que no final da história eles vão devolver a arca com uma oferta para que fossem livres dessas enfermidades. Ok? Vamos analisar algumas aplicações, porque esse texto é muito forte. E você que ama a palavra do Senhor, já vai marcando um amigo, dá o arroba em alguém que você vê que precisa ouvir a voz de Deus, chama um colega, compartilha esse aviãozinho para alguém, que Deus vai falar muito com a gente aqui. O primeiro detalhe que eu percebo nesse texto está aqui, ó, versículo 2. Israel foi ferido diante dos filisteus. Preste sempre atenção na forma como a Bíblia revela os detalhes. A Bíblia não diz que Israel perdeu 4 mil homens. Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha 4 mil homens. Não foi 4 mil homens mortos, não foram 4 mil homens mortos. Foram 4 mil homens feridos. Então Deus fere aqui para que de alguma forma haja um despertamento no meio do povo de Israel. Por quê?
primeiro detalhe. Deus prefere te ferir do que te perder. Então Deus fere porque Deus não quer perder alguém na batalha. Deus fere para ver se eles acordam. E muitas das vezes Deus vai te ferir porque Ele não quer te perder. Deus prefere te machucar do que ver você perdido. Deus prefere te ferir do que perder sua alma. Então às vezes Ele vai tocar no filho, às vezes Ele vai tocar na mãe, às vezes Ele vai tocar no pai, às vezes Ele vai tocar em gente que está perto, para não te perder. Às vezes é o próprio Deus que fere. Quem olha vai dizer, foi filisteu que está ferindo Israel. Mas o Senhor que tem o controle de toda a história, que permite o povo ser ferido, para que haja despertamento. Porque Deus prefere te ferir do que perder sua alma. Então às vezes você vai perder coisas, você vai passar por guerras, você vai passar por lutas, você vai passar por desertos, e é o próprio Deus despertando você. Deus quer te despertar. Você precisa estar atento aos sinais, que é o próprio Deus tentando despertar você. Olha o 3. E tornando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor? Olha a pergunta dos anciãos: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Eles fazem a pergunta porque eles não têm a resposta. Eles não entendem o motivo do porquê o Senhor permitiu que eles fossem feridos pelos filisteus. Mas se eles não têm a resposta, por que entram em guerra? Se eles não sabem o motivo, por que entram na batalha? Se eles estão questionando, por que estão tomando decisões? Você precisa aprender isso. Se Deus não deu a direção, fique parado. Não culpe a Deus as suas escolhas erradas.
Se eles questionam por que perderam, é porque não têm convicção da decisão que estão tomando. O problema é que muitas das vezes você toma caminhos, erra, falha e depois tenta atribuir a Deus aquilo que é responsabilidade sua. Se Deus não falou o que você tem que fazer, para onde tem que ir, como fazer, fica parado. Não se posicione sem saber o que fazer. Não tome uma decisão depois falando que Deus mandou você fazer, quando na verdade Deus não mandou fazer coisa nenhuma. E depois que você erra, você culpa a Deus das suas escolhas. E Deus não tem culpa dos seus caminhos errados. Deus não tem culpa da sua precipitação. Deus não tem culpa de você entrar em guerras que não era para entrar. Deus não tem culpa de você entrar em portas que não era para entrar. Deus não tem culpa de você falar coisas que não era para falar. Deus não tem culpa das suas escolhas erradas. Então não fique questionando a Deus aquilo que é responsabilidade sua. Porque nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus. Se eles estão questionando por que eles entram no confronto, se eles não têm convicção do que fazer, por que eles entram no confronto? Aí olha isso. E enviou, pois, o povo a Siloé, e trouxeram de lá a arca do concerto do Senhor, que habita entre os querubins, e os 2 filhos de Eli. Olha isso. Ófine, Finéias estavam com a arca do concerto. Aqui está o ápice desse confronto dar errado. Aqui está o ápice. E se você não entender a história desses 2 camaradas, vocês não vão interpretar esse contexto de maneira certa. Porque Deus já tinha falado com Samuel que ia pesar a mão sobre Ófine e Finéias. Deus já tinha falado com Samuel aqui, nesse contexto do capítulo 3. Ele sabia. Ele sabia o que ia acontecer. Samuel havia dito a Eli que os filhos dele morreriam. E quem é que o povo de Israel chama para trazer a arca e colocar no meio do arraial? Ófine e Finéias. Dois personagens que não têm compromisso com o altar. Dois homens sem compromisso com Deus, que vão estar de frente para essa batalha.
Você pode ter vida com Deus, você pode ter vida de oração, você pode ler a Bíblia todo dia, você pode tampar as brechas, você pode buscar o Senhor. Mas se fizer aliança com gente que não tem compromisso com Deus, você vai perder guerra. Você pode tampar as brechas, você pode ser fiel, você pode ter vida no altar, mas se levar para dentro da tua casa um Ofni e Finéias que não tem temor a Deus, que não tem compromisso com o Senhor e que está debaixo da ira de Deus, você vai levar maldição para a tua vida. Cuidado com quem você está abrindo sociedade. Cuidado com quem você leva para dormir na tua casa. Cuidado com quem você ajuda. Cuidado com quem está querendo te dar uma mão para vencer na guerra. Porque tem muita gente sem compromisso com o altar. Tem muitas amizades que em vez de te levantar te afunda. Tem muitos relacionamentos que estão fora da presença de Deus. Tem gente perdendo guerra porque está fazendo aliança com pessoas erradas. Alianças erradas vão te levar à destruição. Às vezes Deus não quer trazer o mal para você. Às vezes não é vontade de Deus que você pereça na guerra, mas porque você está fazendo aliança com Ofni e Finéias, colocando um Jonas para dormir no teu navio, você está quase afundando no meio dessa tempestade. Cuidado com quem você faz aliança, porque alianças erradas vão levar você à morte. Ofni e Finéias estavam ali com a arca do concerto de Deus. Olha isso. Eles estavam ali, arca do concerto de Deus. Qual o significado de arca? Arca significa o quê? Presença. Então, arca significa o quê? Presença. A arca simboliza a glória de Deus. A arca simboliza a presença de Deus. Então o povo quer a arca para vencer a batalha, mas não quer a presença para mudar caráter. Querem a presença para vencer a guerra, mas não querem a presença para mudar comportamento. Querem a presença para ter resultado, mas não querem a presença para mudar atitude. Querem presença para vencer o confronto, mas não quer presença para mudar comportamento. Quer presença para mostrar para os outros que tem poder, mas não quer presença para segurar a língua, para deixar de se prostituir na frente do templo, para deixar de viver uma mentira. Quer presença para ter resultado, mas não quer presença para mudar caráter. Estavam ali com a arca do concerto de Deus. Qual é o nome? Arca do concerto de Deus. Eles estavam ali com a arca do concerto de Deus.
Querem presença para vencer guerra, mas não querem presença para mudar o caráter. Querem presença para ter resultados, mas não querem presença para mudar comportamento. Querem presença para ter agenda cheia, mas não quer presença para dominar a língua. Quer presença para rodar na igreja, mas não quer presença para ter domínio próprio. Quer presença para mostrar para os outros que tem resultado na guerra. Quer a arca para vencer confrontos, mas não quer a presença de Deus para mudar a si mesmo. O problema é quando muita gente se aproveita da arca para ter seus próprios resultados. Quer a arca para vencer os próprios confrontos, mas não quer presença para vencer a si mesmo. Não quer presença para mudar o comportamento, para tirar os vícios. O problema é que Ófni e Finéias se prostituem na frente do templo e são esses que levam a arca do concerto de Deus. E do que adianta levar a arca do concerto e não se consertar? E sucedeu que, vindo a arca do concerto do Senhor ao arraial, todo Israel, olha isso, olha isso aqui, todo Israel jubilou com grande júbilo, que a terra estremeceu. Então o texto está dizendo o seguinte, que quando a arca chegou no território de Israel, os israelitas fizeram barulho, jubilou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. Ou seja, o barulho foi tão intenso que eles fizeram que estremeceram a terra. Só que tem um detalhe. Tem um detalhe. Não adianta fazer barulho com a vida desconcertada. Pode fazer barulho, pode gritar, pode fazer júbilo, mas se não mudar comportamento, não vence guerra. Pode marchar, pode rodar, pode gritar para todo mundo,
Pode fazer barulho porque a arca chegou. Só que barulho não vence guerra. Não adianta fazer barulho e não mudar o caráter. Não adianta fazer barulho e não ter domínio próprio. Não adianta fazer barulho com a vida desconcertada. Não adianta fazer barulho e não mudar de vida. Não adianta fazer barulho e não se arrepender. Não adianta fazer barulho e não passar por uma transformação. Tanta gente fazendo barulho e não vence guerra. Tanta gente gritando, pulando, rodando, falando tanta coisa, mas não vence nenhum tipo de confronto. Não adianta fazer barulho com a vida desconcertada. O povo faz barulho quando a arca chega, mas não muda comportamento. A grande questão não é a arca estar no meio do arraial. A grande questão é o que você faz quando a presença chega. Só faz barulho? A grande questão não é a arca estar no meio das pessoas. A grande questão é o que você faz quando a presença chega. O que você faz quando a presença chega? A presença está mudando a tua vida, a presença está mudando o teu comportamento, a presença está mudando as suas atitudes. A grande questão não é ter a arca no meio do arraial. A grande questão é o que você faz quando essa arca está no meio. Porque de nada adianta fazer barulho com a vida desconcertada. Barulho não vence guerra. O que vence guerra é o compromisso que você tem com Deus, é a aliança que você tem com Deus, é a vida que você carrega com Deus. De nada adianta barulho sem vida, barulho sem essência, barulho sem relacionamento com Deus. Tanta gente que grita, mas não tem atitude, grita, mas não tem comportamento de alguém que foi transformado pelo Evangelho. Do que adianta gritar e não viver a palavra, gritar e não ter atitude da palavra. Do que adianta ter o estereótipo de crente, a aparência de crente, pular como crente, rodar como crente, mas não ter vida com Deus. Porque não é o barulho que vai vencer. Não é a estética, não é a aparência. É essência, é relacionamento com Deus. A questão não é o barulho que você faz quando a presença chega, mas o que a presença faz em você. É a presença que só te faz gritar, pular, ou é a presença que muda teu caráter? Porque tem dois caras que estão carregando aqui essa presença, mas são mau caráter no meio da guerra. Ofni e Finéias. E ninguém está percebendo isso. Que tem dois homens aqui carregando a presença de Deus, mas esses caras aqui são prostitutos na frente do templo. Eles não têm comunhão com Deus. Por causa disso, o povo de Israel vai perder a batalha. E olha que estrago terrível. Então pelejaram os filisteus, e Israel foi ferido, e fugiram cada um para a sua tenda. Olha isso. E foi tão grande o estrago, preste atenção, que caíram de Israel 30.000 homens de pé. E aqui você precisa analisar. Você precisa aqui se atentar a esse detalhe, porque o texto dá. Foi tão grande o estrago que caíram quantos homens? 30.000. Mas no primeiro confronto caíram quantos homens? 4.000. Preste atenção aos detalhes. Primeiro confronto de Israel com os filisteus, caíram quantos homens? 4.000. Segundo confronto de Israel com os filisteus, caíram quantos homens? 30.000. Primeiro confronto, 4.000 homens feridos. A Bíblia não diz que 4.000 homens morreram. A Bíblia diz que eles foram feridos.
Então aqui é ainda um primeiro sinal para que haja despertamento. Mas no versículo 10 já fala que o estrago foi tão grande que caíram 30 mil homens de pé, ou seja, morreram. A expressão 30 mil homens de pé caíram é morte. Aqui já não é questão de ser ferido, machucado, não, caiu, morreu. Primeiro confronto, morrem 4 mil. Segundo confronto, morrem 30 mil. E a Bíblia faz questão de dizer que foi tão grande o estrago. Tão grande o estrago. O principal pivô dessa derrota, Hófni e Finéias. 2 homens que não têm aliança com Deus, que estão carregando a arca, mas não mudam de vida. Primeiro estrago, 4 mil homens feridos. Primeiro sinal, 4 mil homens feridos. E o segundo sinal é terrível. 30 mil homens de pé morreram. Quando você não percebe os sinais, o segundo estrago é maior. Se você não perceber os sinais, o estrago vai ser maior. Deus está te avisando, Deus está te dando sinais, Deus está mostrando o caminho para você mudar o comportamento.
mas você continua ainda da mesma forma. E se você não percebe os sinais, o que vai acontecer depois vai ser muito maior. Acorda enquanto ainda é tempo. Desperta enquanto ainda é tempo. Muda enquanto ainda é tempo. Se posicione enquanto ainda é tempo. Porque se você não percebe os sinais, o segundo estrago vai ser muito maior. Deus está querendo te livrar de algo muito pior que está por vir. Mas você precisa entender o porquê que não deu certo no início. Por que feriram 4.000? Se deu errado, não continua. Se feriu, não continua. Se machucou, não continua. Não insista em fazer aquilo que os próprios sinais de Deus estão mostrando que vai dar errado. Porque se insistir, não vai ser só 4.000 que vai se ferir. Serão 30 homens mortos. Se insistir, o estrago vai ser maior. Morrem 30.000 israelitas. Um homem fica. Um homem da tribo de Benjamim. Vai até Eli para contar a história. E disse aquele homem a Eli: eu sou a que vem a batalha. Olha isso. Porque eu fugi hoje da batalha. Então esse homem está dizendo o seguinte: Eli, eu só consegui chegar até você porque eu fugi. Tem confrontos que você precisa fugir, cara. Não fica batendo boca. Não fica discutindo. Porque se você não fugir, você não vai sobreviver. Tem confrontos que você precisa ir embora. Não fica batendo boca. Não fica se justificando. Não fica indo para ataque. Não fica indo para guerra. Foge. Vai embora. Não permaneça. Fuja para sobreviver. Porque se permanecer no confronto, vai morrer. E tem horas que a direção de Deus vai ser você fugir. Não é mais fraco quem não quer discutir. Não é mais fraco quem não quer continuar brigando. Não é mais fraco quem simplesmente quer ir embora. É até mais forte quem sofre a pancada, resolve perdoar e fugir. Eu não revido, porque se eu ficar nesse confronto, eu não vou sobreviver. Eu vou morrer espiritualmente. Eu vou matar espiritualmente. Então eu fujo, porque eu não quero participar desse confronto. Tem confrontos que você precisa fugir. Ou foge, ou morre. Ou tem a decisão de se afastar daquilo que possa te matar, ou você fica e vai morrer. Ou tem a decisão de correr e fugir, ou você fica e cai na armadilha e morre. Tem guerras que você precisa fugir. E se permanecer, não vai sobreviver. Não insista em ficar em um ambiente que vai te matar. Não insista em ficar em um confronto que vai te destruir. Você precisa fugir. Se ficar, vai morrer.
vai morrer emocionalmente, vai morrer espiritualmente, vai morrer fisicamente se você precisa fugir. Ele foge, e por causa da decisão de fugir, ele sobrevive. Ele vai até Eliseu, e esse versículo aqui eu acho sensacional, principalmente o detalhe que o texto dá. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca, ou seja, o jovem fugiu, foi até ali o sacerdote e contou o que aconteceu aos seus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram na guerra, e a arca de Deus foi roubada. E o texto diz que, fazendo ele menção que a arca foi roubada, fazendo menção que a arca de Deus foi roubada, ele caiu da cadeira e morre. Preste atenção nesse detalhe aqui. Ofni e Finéias são filhos de quem? De Eli. Ofni e Finéias são filhos de quem? De Eli. Ele recebe a notícia que os 2 filhos morreram de uma vez. 2 filhos mortos de uma vez dentro da guerra. Só que Eli continua vivo. Porém, o texto faz questão de dizer que quando, preste atenção, e sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, ou seja, o texto está informando o seguinte, que quando o jovem informou que a presença de Deus foi roubada do meio do povo, que a arca de Deus foi tirada, foi roubada pelos filisteus, ele morre. Sobrevive sem filhos, mas não sobrevive sem a presença. Sobrevive sem filhos, mas não consegue sobreviver sem a glória. Ele recebe a notícia que os filhos morreram e fica vivo, mas quando recebe a notícia que a arca foi roubada, ele não suporta, ele morre. Você consegue viver sem casa, você consegue viver sem carro, você consegue viver sem matéria, você consegue viver sem dinheiro, mas você não vive sem a presença de Deus. Você sobrevive sem casamento, sobrevive sem esposa, sem filho, mas não vive sem presença de Deus na sua vida.